Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos tratar sobre inúmeros tópicos aqui no canal. Vou discutir um pouco do histórico aí do Ibovespa, pessoal, dolarizado aí para vocês, né? E vou explicar um pouco aí das altas e baixas que enfrentamos aí na nossa bolsa e que possivelmente estamos engatando aí um novo ciclo de alta. Vale ressaltar que eu não observo muito o Ibovespa, apenas uso aí como um parâmetro para ter aí uma noção de como comprar aí de uma maneira barata. Então não é aqui minha forma de utilizar, não é minha forma principal, mas eu vou passar aqui para vocês como um conhecimento a mais. Depois citarei um pouco aí das notícias envolvendo o setor financeiro, pessoal, que o Banco do Brasil aí deve fechar o ano pagando 12% de dividendos. Isso aqui é o que uma casa de análise projeta, a XP aí Investimentos. Logo em seguida falarei um pouco aí sobre a Itaúsa, que ela pretende retomar os patamares históricos de distribuição de proventos. Portanto, eu citarei aí que mesmo a Itaúsa pagando a sua média de 30 a 40% de payout, eu acredito que a companhia não terá aí um dividendo tão atrativo mesmo com seu payout normalizado, dado de que seu resultado é atrelado ao Banco Itaú. Logo em seguida citarei um pouco aí sobre o histórico do Ibovespa, que acredito que estamos com um leve desconto, na realidade um desconto bem elevado no Ibovespa em relação à média de mercado. E aqui vou usar aqui o Oceans 14 como uma referência para usar aí essa fonte para vocês. E eu vou usar aqui alguns exemplos aqui de ações que entregaram maior retorno aí ao acionista ao longo de um período de 10 a 20 anos. Vou usar a Unipar aí como um exemplo para isso. O principal foco nessa parte aqui do vídeo é mostrar como o dividendo ele é a parte principal aí do nosso retorno, ok? Citarei que quem permanece aí de médio a longo prazo em boas empresas, reaplica os proventos, tem um retorno aí bastante substancial ao longo do tempo, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, estamos atingindo quase 400 inscritos aí no canal. Deixe o like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo para seus amigos e familiares e também não se esqueçam de deixar aí nos comentários vídeos futuros que vocês querem aí ou queiram que eu realize aqui no canal, ok? O primeiro ponto, pessoal, vamos discutir um pouco aqui sobre o Ibovespa, tá? Como esse próprio site aqui, né, fala, o gráfico histórico do índice Bovespa dolarizado, pessoal, e vocês conseguem perceber que o histórico nas últimas décadas do índice do Ibovespa com destaques para as principais crises econômicas nacionais e internacionais. Então aqui esse gráfico ele engloba inúmeros pontos, desde a crise aí, inúmeras crises, como por exemplo a crise da pandemia, da greve dos caminhoneiros, né, a época da Dilma aí, que teve a crise da questão da energia elétrica. Então nossa bolsa já enfrentou inúmeras turbulências aí ao longo do tempo, tá? Como vocês conseguem perceber, há um gráfico aqui em linha verde que simboliza isso, né, pessoal? Nossa bolsa já teve uma queda aí bem elevada, depois ela acabou recuperando aí numa alta expressiva, depois uma queda de novo, uma nova alta, e agora nós conseguimos perceber que está em uma leve queda com um novo engate, está tentando engatar aí um novo ciclo de alta, né? Vale ressaltar que as questões dos juros também influenciam bastante, né? Dado de que os juros estão altos aí no momento, né? A Selic confirmou, no caso o Banco Central, perdão, confirmou que a Selic se manterá e irá se manter em 13,7% para o ano de 2023, mesmo com as pressões aí que o governo acabou fazendo. Logo, isso aqui acaba fazendo com que o preço dos ativos aí, das ações, acabe ficando abaixo aí do que a média de mercado, né? Porque os juros estão altos, as empresas estão tendo mais custos para arcar com suas atividades. Então, nós conseguimos perceber em que cenários de juros elevados, a bolsa geralmente continua a ficar em patamares de preço bem subvalorizado, né, pessoal? Então, isso aqui pode nos trazer uma grande oportunidade de quem tem uma visão de médio a longo prazo. Quando os juros estavam baixos aqui na época de 2015, né, vocês percebem que a bolsa estava num patamar histórico bem elevado, né? Então, sempre nesse ciclo se repete, por isso que eu não vejo motivos para acabar fugindo da bolsa. Eu acredito que não a bolsa em específico, mas sim as boas empresas que temos aqui no Brasil, né, que atuam em setores muito bons, que consequentemente acabam se superando a médio e longo prazo por qualquer crise que acabe aí se intensificando, né? Como, por exemplo, o setor bancário já enfrentou muitas crises e acabou superando. Temos aí o Banco do Brasil lucrando 37 bilhões, 33 bi por ano, né?
Então a gente consegue perceber que as empresas sempre se superam no médio e longo prazo, desde que sejam empresas boas, com uma boa gestão, lucrativas e principalmente de setores de atividade perene, que são setores que eu acredito que toda a população irá precisar. São bens aí que a gente acaba pagando sem consumir. Todos precisam de bancos comerciais, todo mundo precisa de energia elétrica, todo mundo precisa de saneamento básico e de seguros aí, né? Que são setores essenciais para uma economia acabar funcionando. Então, a bolsa usei aqui como um parâmetro que eu acredito que estamos possivelmente com as empresas, as ações aí bem defasadas, né? Acredito também que por este indicador aqui, preço sobre lucro, que engloba o valor de mercado, subtraindo aí pelo lucro líquido projetado. E vale ressaltar que eu estou descontando a Petro e a Vale, pois o Ibovespa ele é composto por ações cíclicas, pessoal. Por isso que eu não levo em conta muito o Ibovespa, porque o Ibovespa acaba espelhando o preço das ações cíclicas. Empresas comoditizadas, como a Petrobras e a Vale, que são gigantes aí do setor, o Ibovespa tem uma alta exposição a essas companhias. Se a Vale vai bem, o Ibovespa acaba subindo, e se a Vale vai mal e a Petro, o Ibovespa acaba despencando aí, né? E vocês conseguem perceber que o Ibovespa está aí numa média até que interessante aqui, pessoal, de 8,3, está muito mais defasado do que estava aí em 2020, que o Ibovespa estava 21,4 vezes o lucro. Então, mediante esse indicador, acredito que sim, inúmeras companhias aqui da Bolsa Brasileira estão a patamares de preço bem defasados, né? Então, por isso que eu digo para vocês que eu apenas considerei aqui, exceto a Petro e a Vale, tá? Que eu acredito que são empresas que têm uma influência muito grande aí no índice, eu acabo excluindo isso daqui. Agora vamos discutir um pouco sobre as notícias aqui do Banco do Brasil, pessoal, que aqui a XP Investimento projeta que ele deve fechar o ano pagando 12% em dividendos, né? Projeta XP, e segundo os analistas da XP Investimento, foi atualizado aí nesta semana que o Banco do Brasil deve soma um pagamento proporcional de dividendos ainda maior que o atual neste e no próximo ano. Então veremos bons dividendos do Banco do Brasil aí no médio a longo prazo, dada todas as circunstâncias que o banco tem evoluído, tanto no lucro, tanto em seus negócios, sua carteira de crédito cresceu de uma maneira bem expressiva, consequentemente o lucro está bem elevado, né, pessoal? E a projeção de dividend yield das ações do banco seja aí 12,2% e no ano que vem de 12,8%. Isso aqui é o que a XP Investimento acaba projetando em relação à cotação que o banco está cotada, né? Podemos ver que o Banco do Brasil está cotado a 37,69. Se pegarmos aqui nossa calculadora, pessoal, vamos ver aqui, calculadora, né? Com esse programa aqui que eu acabei aderindo para vocês, eu consigo acessar a calculadora aí própria do Windows, né? Então, naquele programa antigo que eu fazia vídeo para vocês, eu não conseguia acessar, eu tinha que ir na calculadora própria aí do site mesmo, tá? Como aqui a XP Investimento projeta, né? A XP Investimento projeta 4,52 por ação. Na realidade, isso aqui é o que foi pago nos últimos 12 meses, mas se subtrairmos aí o lucro líquido pela base acionária e multiplicarmos pelo payout, nós temos aí 4,90 por ação para 2023. Se dividirmos pela cotação que o banco está no momento, de 37,69, nós temos um yield aí de 13%. Então, eu acredito que o Banco do Brasil deve pagar sim nessa média de 13%, de 11 a 12 a 13% aí, em relação ao tanto que o banco irá lucrar. Agora imagina quem tem um preço médio aí nas ações do banco de R$ 28,00, esse investidor acionista vai estar recebendo 17% de dividend yield. Então essa é a importância aí de pagar barato, porque quanto mais barato você paga, você assegura um dividend yield maior e consequentemente irá ter uma renda passiva muito melhor no médio a longo prazo, né? E o banco, e aqui também fala que o único banco que deve pagar dividendos e somar um yield de 2 dígitos segundo a XP deve ser o Banco Banrisul, que é um banco menor aí, um banco que não tem um porte aí tão grande quanto o Banco do Brasil, né? Mas é um banco que deve pagar aí de 10 a 11% de dividend yield para o exercício de 2023. E além disso, a B3 e o Bradesco estão entre os papéis com yield estimado próximo de 7%, né? Aqui podemos ver aqui esse gráfico com mais calma, pessoal, sobre os bancões, né? Os bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú e Banrisul, podem perceber que o Banco do Brasil, dentre todos os seus pares, é o que mais se destaca em relação aos dividendos, pois ele soma aí fortes números, né? O Banco Bradesco deve pagar de 5,3 a 6,8 do que a XP Investimento acaba projetando. O Bradesco e o Santander devem ser os mais afetados, dado de que
o balanço tem despencado aí, porque esses dois bancões têm uma exposição muito maior no varejo e a pessoas físicas que possuem um nível de inadimplência muito mais elevado. Consequentemente, né, o Bradesco e o Santander, por ter uma exposição maior ao varejo e essa inadimplência aí, eles podem sofrer mais porque eles acabaram provisionando maiores perdas para liquidação duvidosa, né? E vocês, para quem não sabe, houve o caso das Americanas que o Bradesco e o Santander possuíam uma exposição bem elevada aí na Americanas e eles acabaram provisionando aí uma maneira bem elevada. Então, de forma pontual, eles vão pagar um dividendo aí moderado, né, de 5 a 6%, mas dentre todos aqui o Santander é o que tem o maior payout, pessoal. O Santander paga de 50% a 60% do lucro em forma de proventos. Então, o dividendo do Santander só vai despencar se realmente o balanço cair, se os lucros despencarem, que é o que tem acontecido aí com o Banco Santander, por isso que o dividendo não está tão atrativo aí de 6, mas acredito que a depender do preço que você pagar, né, se considerarmos aí num cálculo de valuation, dependendo do preço que você pagar, você pode assegurar um yield maior aí se você pagar mais barato nas ações do banco. Mediante a todos os cenários que têm acontecido com o Banco Santander, eu aceito pagar aí abaixo dos R$14 nesses preços de R$13,90, R$13,50, que eu acho um preço aí até que atrativo, né? As ações ordinárias do Santander estão cotadas aí a 12,5, e eu gostaria de estar pagando, levar em consideração as ações ordinárias a R$11 para que eu pague aí nas preferenciais 13, abaixo dos R$13, que eu acho um preço bem interessante para o Santander, porque mesmo com esse balanço impactado, pagando um preço bom, eu vou ter um yield bem elevado aí no banco, né? E para quem olha a médio e longo prazo, quando essas provisões melhorarem, o Santander vai voltar a lucrar num patamar que ele lucrava de 3 a 4 bilhões por trimestre, que aí o yield vai ficar bem interessante. Por isso que eu não olho as empresas, as ações assim, eu olho de uma maneira, de um horizonte bem mais elevado, né? As pessoas infelizmente olham numa lupa de curto prazo, porque se pegarmos o Banco do Brasil, ele já pagou um dividendo muito menor que esse daqui e hoje tem pago um dividendo muito mais elevado. Então por isso que eu sempre levo em consideração, eu acredito nas empresas do meu portfólio, logicamente que sempre analisando e vendo aí o que vai acontecer ao longo do tempo, né? Os menores, aqui o Itaú Unibanco deve manter 3,9, porque o Itaú, por mais que o balanço esteja forte, o payout do Itaú está muito defasado e a sua base acionária é muito grande. Então, consequentemente, o Itaú não vai pagar um bom provento. O Banco Banrisul vai pagar um dividendo elevado de 7,6, ainda mais que adotou uma nova política aí de 50% do lucro em forma de proventos. Aqui tem outros bancos, né, Melius, Nubank, que são bancos digitais que acredito que não irão pagar aí, pois esses bancos acabam não distribuindo dividendos e não possuem lucros tão expressivos, né? Outro ponto aqui que os especialistas ainda detalham que neste ano serão 8 pagamentos de dividendos do Banco do Brasil, dado de que o banco atualizou aí sua lista e definiu as datas de pagamento, né? Falta aí 1 mês e meio para que o Banco do Brasil anuncie um outro provento. Para meados de maio, o banco vai anunciar um dividendo aí e nós iremos receber esse dividendo, pois já está na sua política pagar 8 vezes ao ano e eles aprovaram 40% de payout. Então, temos dividendos aí para maio, junho, agosto, setembro, novembro, então, e dezembro também, que tem aí mais datas aí subsequentes para o banco anunciar dividendos, né? Então, o banco, essa recorrência de pagamentos, deixa o acionista muito feliz porque paga dividendos consistentemente, consequentemente você pode reaplicar para aumentar a sua posição na companhia, né? Vamos falar um pouco aqui sobre a Itaúsa, pessoal, que a Itaúsa pretende retomar o patamar histórico de distribuição de proventos e o CEO da Hold, que controla Itaú, diz que a empresa espera mais dividendos de outras empresas investidas, né? O CEO, aí, o próprio CEO da empresa espera estar expandindo o portfólio da Itaúsa, né? Vale ressaltar que a Itaúsa, pessoal, ela é uma holding que detém participações em outras companhias. Então, a Itaúsa não possui uma atividade específica, ela é apenas aí acionistas de outras empresas como uma forma de parceria. Então, e principalmente a Itaúsa possui a sua carteira, o seu portfólio, a sua participação atrelada ao Banco Itaú. Então, todos os resultados advindos da Itaúsa é oriundo do Banco Itaú, a maioria deles, por sinal, né? E aqui o CEO da empresa diz que pretende distribuir de 35% a 40% do lucro em forma de proventos e retomar os patamares históricos antigos aí com dividendo em relação ao lucro total. Isso aqui afirma o CEO, diretor de relações com investidores, né? E a controladora do Itaú Unibanco reportou um lucro recorrente de 3,3 bilhões no período, que a controladora do Itaú é a Itaúsa, que é o seu acionista majoritário, né? A empresa também anunciou que vai distribuir um juro sobre capital próprio no valor de 7 centavos por ação
aplicação até 31 de agosto deste ano, né? Então, esse valor aqui está a pagar, e se considerarmos a cotação da Itaúsa com este valor anunciado, vamos pegar aqui ITCA4, que são as ações preferenciais da Itaúsa que estão aí cotadas a R$ 7,94, vamos considerar esse dividendo aqui, esse JCP, de 7 centavos por ação. Se pegarmos e dividirmos aqui por 7,94, pessoal, nós temos um yield aí de 0,008%. Então, um yield bem baixo, mas vale ressaltar que a Itaúsa vai pagar um dividendo até que interessante aí de 4 a 5%, né? Se somarmos todo o exercício aí da empresa, tá? E o banco distribui entre 35% a 40% dos resultados, como os proventos agora vem distribuindo 25% e 27%, trazendo a Itaúsa para um patamar histórico. Muitas pessoas se questionam, pessoal, por que a Itaúsa está com payout baixo? A Itaúsa, ela depende do Itaú, porque ela é o seu maior acionista. Consequentemente, se o Itaú ele fecha o fluxo de proventos, a Itaúsa recebe menos e ela passa menos aos seus acionistas. Então, a Itaúsa não é a responsável por ter esse pagamento de dividendos deploráveis, sim o Banco Itaú, que não paga um dividendo muito elevado, tá? Mas, em termos aqui de valuation, a Itaúsa, ela tá descontada sim, tá, pessoal? Ela é uma empresa que está aí com uma relação PL muito boa, está barata aí. Se pegarmos aqui TCA4 e vemos o PL, eu não vou fazer todo esse cálculo aqui manualmente, mas vamos pegar aqui o PL, hoje a companhia está com o PL abaixo aí da média de mercado, de 5,6, sendo que o mercado pagou na média 8,6. Então, o mercado não está precificando como a Itaúsa deveria estar cotada. Em termos de valuation, ela está aí bem barata, mas em termos aí de dividendos, a companhia acaba pecando aí, pois lamentavelmente não tem uma boa distribuição de proventos, porque o Itaú não está pagando um bom dividendo. Agora, pessoal, vamos falar um pouco aqui do retorno das ações aí no médio a longo prazo, né? A importância da reaplicação do dividendo ao longo do tempo, né? Se pegarmos aqui a Unipar, por exemplo, quem olhar numa lupa de curto prazo, o retorno não foi tão expressivo. Na verdade, em 2 anos, o retorno fica aí em 60,62%. Mas se estendermos aqui o período de tempo, a Unipar entregou aí, pessoal, muito mais do que esta linha aqui de 6.000%. A companhia chegou a entregar 90.000% em torno de 20 anos, pois quem pegou, reaplicou o provento, esperou ao longo do tempo, foi aumentando sua base acionária na companhia. Esse investidor teve um retorno aí imenso com as ações da Unipar. Isso aqui eu só estou dando como um exemplo de que como no longo prazo, você pode sim obter um retorno bastante significativo, desde que seja uma boa empresa com perspectivas boas no futuro e seja a principal de um setor sustentável. A Unipar, mesmo ela sendo comoditizada, ela possui aí as atividades bem estabilizadas, tá, pessoal? E se pegarmos aqui vamos pegar aqui uma empresa Taesa, por exemplo, peraí que eu escrevi errado aqui, TAEE11, né, com código em bolsa Unit, né, pessoal? Se pegarmos aqui a Taesa ao longo do tempo, vamos considerar aqui numa lupa aí de 10 anos a Taesa, vamos só esperar carregar o site aqui, a companhia também entregou um retorno aí bem expressivo ao longo do tempo, né? Deixa eu ver se eu acho essa parte aqui, ó. Podem perceber aqui Taesa em vermelho, um retorno aí de 406%, já incluindo a reaplicação do provento. Agora imagina quem aportou mais do bolso, reaplicou os dividendos, com certeza esse investidor aí, acionista, atingiu a sua liberdade financeira e hoje recebe uma renda passiva bastante expressiva. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vale ressaltar que todas essas companhias que eu destaquei aqui, eu possuo Banco do Brasil, 632 ações da empresa, pretendo aumentar ainda mais a minha posição abaixo dos R$38. Fiquem espertos porque para o mês de abril eu vou efetuar um novo aporte aqui nessa carteira, onde eu posso muito bem aumentar a minha participação no Banco do Brasil ou na Taesa e abaixo dos 36, ou na própria Isacetep, que eu acredito que em termos ela está muito mais descontada do que a Taesa, e aí é uma empresa similar à Taesa, que atua 100% na parte de transmissão, distribui também um bom dividendo, tão bom quanto a Taesa, né? Então está mais descontado, eu posso aumentar minha posição nela ou no Banco do Brasil aí para o mês de abril, se ficar abaixo desse preço de R$38, que eu gosto de assegurar uma margem de segurança boa no banco, né? O Banco Santander apenas abaixo dos 13 ou aos 13 aí 10 cravado, que eu aumento aqui minha posição no banco. Se eu ver perspectivas de melhora no balanço, eu aceito pagar aí esses preços no banco, né? Como eu tenho 5 companhias aqui na carteira, pessoal, eu não consigo focar em todas, tá? É muito difícil, muitas pessoas falam, Pablo, uma hora você fala que vai comprar uma hora você fala que vai comprar outra.
Mas, em geral, é muito difícil você focar em todas as companhias do seu portfólio. Se eu tivesse, por exemplo, só Banco Santander, eu compraria ele todos os meses aí, né? Mas eu tenho aí 5 companhias na carteira, então tem mês que eu compro o Banco do Brasil, tem mês que eu compro o Taesa, mas eu estou sempre aumentando as minhas posições gradativamente para ao longo do tempo eu for abstraindo mais e mais renda passiva. Porque o foco principal dessa carteira é receber dividendos, tá, pessoal? Esse é o foco principal aqui. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo, compartilhar esse vídeo para seus amigos e familiares e também se inscreverem no canal, pois estamos atingindo quase 400 inscritos aí no canal. Eu fico muito feliz também por isso, tá, pessoal? Então vou ficando por aqui. Até mais e tenham um ótimo dia, pessoal.